Fala, meus queridões, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um programa RotaCast Oficial, um podcast gravado no meu motorhome enquanto eu viajo à Europa. E hoje nós temos um convidado super especial, mas daqui a pouquinho eu leio a bio dele porque tem muita coisa. Prepare-se porque o conteúdo aqui hoje vai ser de muito valor, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. O like só durante o vídeo. Eu falo que like tem que ser conquistado. Mas pode compartilhar, pode chamar os amigos, pode chamar a família, coloca na sala ou pega o telemóvel aí ou o celular, já prepara todo mundo ou seu tablet, chama todo mundo, porque hoje tem muito conteúdo. E aproveita, pega papel e caneta na mão. Como eu falei, hoje você vai ter muitos aprendizados, ok? Hoje nós estamos aqui próximo à Praia do Guincho. Daqui a pouco eu mostro esse cenário, calma lá, não vou dar spoiler do meu convidado, calma aí. Eu vou pegar a bio dele aqui, que ele me mandou aqui no WhatsApp. Olha só, vou ler aqui, prestem bem atenção. Edson Dias Júnior é empresário executivo corporativo e palestrante, com mais de 25 anos de experiência em empreendedorismo, gestão empresarial, saúde privada, terceiro setor e política. Fundador e líder de diversas empresas no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Destaca-se por sua visão estratégica, capacidade de inovação e liderança voltada para resultados, já tendo sob sua liderança mais de 8.000 colaboradores. Pensou? O cara é brabo, então se prepara. Com formações acadêmicas robustas, formado em Direito e Administração, incluindo MBA e Saúde Pública. Então se prepara que a gente vai ter muito assunto aqui hoje. E Saúde Pública e Privada pelo Hospital Albert Einstein. Pós-graduado em Gestão Pública e especialização em Direito Público. Edson alia conhecimento técnico à prática de gestão eficiente. Sua trajetória inclui cargos de direção em grandes grupos de saúde no Brasil. Olha aí, também vamos falar de saúde no Brasil. Além da lideranças importantes em iniciativa no terceiro setor. Hoje, se você não sabe o que é terceiro setor, você vai aprender, porque eu vou fazer perguntas aqui também. Atualmente reside em Portugal, onde fundou o grupo Fast Believer, empresa voltada para tecnologia, inovação, publicidade digital e na comunidade europeia. É investidor também, o homem também está em diversos negócios e membro ativo de organizações globais como Rotary, Maçonaria, BNI, e além de mentor e incentivador de novos empreendedores. Cristão, tem como valor a família, casado, pai de 3 filhos e, pasmem você, já é avô, meus queridões, de uma princesa, ama artes marciais, o homem tá me querendo me chamar pro jiu-jitsu, mas eu tô correndo, viu? E é apaixonado por mergulho, é apaixonado pelo mar. Como palestrante, compartilha sua experiência sobre liderança, inovação, empreendedorismo e gestão estratégica, inspirando empresários e profissionais a transformar desafios em oportunidades. É só isso que temos para falar hoje, meus queridões. Olha só, Edson Dias, seja muito bem-vindo, meu queridão. Obrigado, velho. Grande abraço, prazer tê-lo aqui, uma honra imensa. Eu quero saber, gostou da nossa vista? Olha só nessa vista. Excelente, excelente. Bom, um apaixonado pelo mar, né? O mar me traz tranquilidade, energia, tudo de bom, né? Cara, sabe... Não podia ser diferente, né, do que isso, né? Sabe que engraçado? Você, acho que é a terceira pessoa que fala já essa semana, tá? Primeiro entrou, acho que foi o Jorge Santos, você conhece? Chegou e falou assim, cara, ao entrar aqui, escutar esse barulho do mar, entrar no seu motorhome, essa alegria, essa paz, já entrei numa frequência diferente. Isso foi... depois teve o Lucas e a Amanda também falaram isso. E o Marco, você é a quarta, na verdade, o Marco Miranda também, que nós gravamos. E agora você, tá perto do mar, como você gosta? É fantástico, né? Eu falo que o equilíbrio que a gente aprende na verdade, é o corpo, mente, alma e espírito, né? Tem que estar alinhado. E uma das formas de você achar esse alinhamento é perto desse marzão.
É show de bola, né? Eu particularmente gosto muito, né? Sou, como você colocou na bio aí, sou mergulhador, já mergulhei em várias regiões, né? Já surfei, já fiz kitesurf, enfim, eu com o Mário tenho uma ligação maravilhosa, né? E tá no podcast contigo aqui com esse barulhinho das ondas aqui, é fantástico. Cara, e assim, como eu sempre falo, tá? O nosso podcast aqui, ele não é para contar somente histórias de vidas, é para servir e transformar o povo, entende? Então hoje eu vou fazer diversas perguntas, só tem 20 perguntas aqui só, Ó, vambora, vambora. e eu quero fazer muitas perguntas. Mas assim, vou fazer algumas perguntas de maneira intencional, até para as pessoas Claro, entenderem um claro, pouco com a certeza, sua trajetória. claro. Hoje, quais são os negócios que você atua e quais países que você já atuou? Assim, eu tenho uma experiência aí de 25 anos de empresário, né? Montei minha empresa muito novo, com meus 20 anos de idade, eu montei meu primeiro negócio. Esse primeiro negócio, a empresa existe até hoje, né? Que é uma empresa ligada na área de saúde, de plano de saúde. Minha empresa também está fazendo 25 anos agora esse ano. E sempre tive muitos negócios no Brasil. Em meados de 2014, eu acabei começando a frequentar a questão de negócio nos Estados Unidos. Morei lá por um período também. Ficava indo e voltando do Brasil aos Estados Unidos por um período. Montamos alguns investimentos também nos Estados Unidos. E agora vindo para Portugal, né? Portugal, eu falo que eu sou cidadão luso-brasileiro, né? Meu avô é português, eu sou cidadão português, né? Tenho a cidadania nata portuguesa, sempre falava que ia vir para cá. E é engraçado, Eric, que quando eu vim para Portugal, eu estava falando que eu ia vir olhar a questão da saúde. Então, eu fiz um estudo de mercado da saúde pública, saúde privada, questão da faixa etária de idade da população portuguesa, e me deparei com uma apresentação de um projeto voltado à tecnologia e publicidade, né? A minha esposa ela é mestre em marketing, né? E aí, quando foi nos apresentado, nos atraiu muito e acabamos investindo a empresa voltada aqui à publicidade digital e voltada também à tecnologia, né? Então, assim, atualmente, nós estamos dando um foco muito grande em Portugal, nos negócios. Eu acho que é um país de grandes oportunidades, precisa entender um pouco a comunidade europeia e enxergar essas oportunidades. Mantém alguns negócios no Brasil. Hoje eu consigo não fazer igual na época dos Estados Unidos, ficar indo para lá e para cá. Hoje eu consigo ficar mais tempo em Portugal e fazer a gestão dos negócios à distância do que eu tenho no Brasil, que, como eu te falei, continua na área de saúde pública, privada, tem alguns outros tipos de segmentos que a gente acaba atuando, né? E eu falo que a nossa frequência está aberta para empreendedorismo, né? Assim, o nosso sangue empreendedor, né? O empreendedor, ele está sempre aberto a novas ideias, entendendo o que está acontecendo, e isso eu acho que é o que mais me caracteriza de fato. Caraca, é bastante coisa, é bastante coisa. E aí já me vem a primeira pergunta aqui. Como que você consegue fazer a gestão das empresas que você tem em Portugal? Sim, Porque aqui é a investidora, né, que é a Fast Believer, sim, sim. que é também a FBI Media, daqui a pouco a gente Verdade, vai falar sobre verdade. ela, mais as empresas que você tem no Brasil. Hoje, como é que você consegue fazer a gestão de todas essas empresas? Eu costumo dizer assim, Eric, hoje um negócio, né, ele se caracteriza por fases, né? Então, eu penso muito que o segredo do sucesso de qualquer tipo de negócio é você começar pequeno e crescer de forma sustentável, né? Eu acho que nada como o que começa grande é monstro, né? Isso eu escutei do Thiago Brunet e eu acho excelente essa fala dele. E vem de encontro com o que eu sempre falei. Todo negócio que você começa, você tem que estar na operação, né? Então eu vou te dar o exemplo do meu primeiro negócio, que foi o Grupo Uniperfil, que existe há 25 anos. Meu primeiro emprego, antes de montar o negócio, moleque, com meus 16, 17 anos, eu entregava panfleto para planos de saúde, né? Então eu entregava panfleto de plano de saúde. Depois eu fui virar vendedor de plano de saúde particular, que é o que a gente chama no Brasil de pessoa física, Aham. né? E quando eu montei minha própria empresa, eu falo que eu montei, eu já tinha sido panfleteiro, eu era o cara que levava na seguradora, na empresa de plano de saúde, o reembolso da diretoria. Então, ou seja, o que um motoboy hoje da empresa, né, quer dizer, é o que ele faz hoje, dentro da minha empresa, eu já fiz. Então, eu passei por toda essa estrutura. Conforme a empresa vai crescendo, que aí você está naquela fase empreendedora, né? Quer dizer, a fase empreendedora é eu e empresa, né? Uhum. Minha empresa nasceu na sala de jantar da minha casa, era eu comigo mesmo, as coisas foram se estruturando, fazia o trabalho do motoboy, eu era o vendedor, eu fazia o atendimento, e ela vai crescendo. Conforme ela vai crescendo, você tem que se capacitar.
Você tem que buscar treinamento, capacitação, coaching, livros, cursos, treinamentos, enfim, mentorias, pessoas que você frequenta. E aí você começa a entender que o segredo do sucesso é você estar rodeado de pessoas altamente capacitadas. E aí você vai trazendo isso para a tua realidade. Então, conforme você está num gráfico de crescimento da empresa, você começa muitas vezes sozinho, ou começa um negócio pequeno, e você vai crescendo, e você vai trazendo pessoas ao seu redor que seja melhor do que você nas suas especializações. É o que eu costumo dizer, a minha diretora financeira ela é muito melhor do que eu na questão financeira. O meu contador é muito melhor do que eu na questão da contabilidade. Então, acho que esse é o grande segredo. Hoje, aqui em Portugal, eu consigo fazer a gestão dos negócios do Brasil à distância. Não tem mais necessidade de estar na operação, mas já estive muito. Diferente do Fast Believer, que nós fundamos em meados de 2023, que é o Grupo Fast Believer, que eu comecei exatamente com o que eu acredito. Bom, vamos lá, vamos alugar uma sala, vamos contratar os primeiros funcionários, primeiros 1, 2, 3 funcionários, e eu preciso estar na operação. Até porque o Fast Believer é uma startup, então uma startup nada mais é do que um laboratório. Então a gente fez um estudo de mercado na questão de tecnologia e publicidade digital e criamos algo que não tem no mercado. Quer dizer, como referência ao mercado de tecnologia e publicidade, mas algo diferente. Então, para isso, você tem que criar o quê? Você tem que criar processos, você tem que criar fluxos, você tem que criar diretrizes, normas dentro da empresa, você tem que criar definições de papéis muito claro cada um, você tem que trazer as pessoas especializadas. Então, assim, resumindo um pouco a sua pergunta, em duas grandes realidades, Eric, hoje o empresário, quando você está com o negócio iniciando naquela fase empreendedora, que você é mais empreendedor do que empresário, né? Eu falo que tem uma diferença muito grande nessa situação. Você tem que estar ali no negócio para você poder entender. Quando o negócio começa a crescer, ele pede para crescer. Quando o próprio negócio começa a pedir para crescer, eu diria para você que o maior diferencial que eu vejo em termos de diferença na questão do sucesso é você trazer pessoas altamente capacitadas, né? A capacidade você compra no mercado, que é a competência. Você pode contratar um hunter e falar que você quer contratar, por exemplo, de repente, o financeiro do Grupo IBM, por exemplo. Isso você vai lá e você consegue, de repente, trazer essa pessoa. Agora, o que você não traz é a lealdade não tem preço. Então, ou seja, você começa a se cercar de pessoas, primeiramente, competentes e avaliar a lealdade dessas pessoas e trazer pessoas leais para perto de você. Quando as pessoas começam a enxergar a possibilidade de crescimento pessoal, profissional do teu lado, o negócio ele vai ter sucesso. É o que eu costumo dizer, eu quando era diretor de uma empresa, eu torcia pro dono da empresa ele andar de helicóptero, porque eu sabia que se ele andasse de helicóptero, eu ia pelo menos estar andando de BMW, carro importado. Quer dizer, então é a cultura que eu falo na empresa. Se eu cresço, todo mundo cresce junto. Então, o segredo do sucesso de ter vários negócios é você ter ferramentas de gestão, pessoas capacitadas, comprometidas com o teu negócio e pessoas leais a você. Você tem que criar essas pessoas leais a você. Vai ter muitas frustrações ao longo do prazo? Vai ter, sempre tem, né? Quantas empresas concorrentes a mim não nasceram embaixo das minhas próprias estruturas? Inúmeras, inúmeras. Mas hoje eu consigo tocar negócio nos Estados Unidos, tocar negócio no Brasil, tá aqui em Portugal, tocar outros negócios em Portugal que não preciso estar dentro da operação e ter alguns negócios, como por exemplo o Grupo SB Livre, que eu tenho que estar na operação. Para que estar na operação? Para criar exatamente aquele início da empresa. Qual é o processo, quais são os fluxos, quais são as normas, quais são as definições de competências, como é que é o mercado, você balizar. Porque depois que estiver andando, ele entrou na engrenagem, você sai da operação, volta para a gestão de negócio e começa a empreender. Caraca, velho. Demais. Pegaram aí, né? Eu já tô. E sabe o que que eu faço? Eu vou confessar aqui pra vocês. Muitas vezes eu não consigo anotar aqui na hora. Mas eu reassisto, né, todos os podcasts mais de uma vez. Boa. Primeiro eu tô aqui aprendendo, né? No bate-papo aqui, na Legal, entrevista eu tô legal, aprendendo. legal. Depois eu reassisto por causa da edição, para ver todos os detalhes. E depois eu reassisto novamente para ver o desempenho e etc. Então eu assisto 3 vezes. Assisto, reassisto e reassisto novamente. Então eu pego todos os detalhes aqui. Mas isso é muito importante que você falou. Eu quero pegar um ponto específico. Muitas pessoas não sabem a diferença de empreendedor e de empresário. Me fala assim, de maneira bem objetiva, qual que é a diferença na tua visão de empreendedor e de empresário? Você já comentou um pouco, Sim. mas eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. Sim, hoje você tem aí, assim, pelo menos é o que eu penso, tá? Isso eu não vi nenhum livro acadêmico, nenhum conceito montado. Eu falo que todo empresário já foi empreendedor e muitos empresários continuam empreendedores, né? E tem alguns empresários que de repente são só empresários, né? Então, assim, o empreendedor,
Quando nasce, a pessoa, eu acredito muito que a pessoa ela tem uma característica nata de empreendedorismo, quando ela quer o novo, ela quer conquistar, ela é ambiciosa, ela tem metas, ela consegue visualizar o que é intangível, ela consegue materializar, sentir o que ainda não existe, né. Ok. Eu falo que esse é o poder da lei da atração, né, a lei da atração é o empreendedor ele pratica a lei da atração. Ele acredita que vendendo esse microfone ele vai ganhar dinheiro, né. O empreendedor é aquele cara que ele quando ele começa o negócio, ele tapa os 2 ouvidos, fica surdo do que as pessoas estão enxergando, porque ele acredita nele. Então ele tem um excesso de motivação. Ok. E normalmente quando a pessoa começa a empreender, na maioria das vezes, sempre dá certo. Então, tanto é, a pessoa ela entra num gráfico de crescimento. Agora, nem sempre todos os empreendedores são capacitados, têm formação, né. Tem muitas pessoas que são empreendedoras que não têm um nível superior, né. Por exemplo, tem muitos empreendedores que são empreendedores natos. Então o negócio dele começa a dar certo, começa a dar certo. Chega um determinado momento da vida da empresa, que a empresa pede para crescer. Ela pede para ser reinventada. Então eu costumo dizer que a empresa é um gráfico, é uma parábola. Então o empreendedor ele está crescendo de uma forma extremamente acelerada. Chega um determinado momento do negócio dele que esse gráfico ele começa a desacelerar e aí vai o segredo do empreendedor ele entender quando está começando a desacelerar ele reinventar a empresa. Esse momento da reinvenção é onde ele se torna empresário. No Brasil, por exemplo, a cada 10 empresas que são criadas, 7 não dá certo numa média de 5 anos. E você fala: "Pô, por que acontece isso?" Porque aquela fase do empreendedor, ele não sabe o que é um fluxo de caixa. Ele não sabe o que é um índice de liquidez geral, índice de liquidez corrente, índice de endividamento da empresa. Ele não sabe ler um balanço da empresa dele. Ele simplesmente tem o contador e não sabe nem o que está acontecendo, ele não sabe quais são os impostos federais, estaduais, municipais, o porquê paga, ou muitas vezes quando aperta o calo deixa de pagar o imposto, achando que isso de repente está sobrando mais dinheiro. O empreendedor nos negócios pequenos, daqui a pouco ele faz a tal da confusão patrimonial, ele está passando o cartão de débito da empresa para cortar o cabelo dele ou para fazer o mercado dele, ou de repente o dinheiro que entra vivo no comércio dele, ele usa aquele dinheiro e não entende que ele tem que repor o estoque, não sabe o que é uma projeção de fluxo de caixa de vendas, de faturamento, qual é a meta. Então, no começo, o empreendedorismo ele tem sucesso. Quando a empresa ela pede para crescer, é o momento de você virar empresário. Esse momento de você virar empresário e não necessariamente deixar de ser empreendedor, onde que entra? É que você reinventa a empresa e você tem que entender alguns pontos. É o momento de você se capacitar, é o momento de você estudar, é o momento de você fazer uma mentoria, é o momento de você fazer um coach, é o momento de você buscar capacitação em um livro, comprar muito cursos online ou participar de palestras, de cursos presenciais, de formações, ou para quem já é formado fazer uma pós-graduação. Fazer novas Então, conexões. fazer novas conexões, né, quer dizer, então assim, então ou seja, então a pessoa ela se torna, ela começa a se mudar, a fase de metamorfose do empreendedorismo para o empresário, quando ela evolui. Quando ela evolui na questão de conhecimento, de relacionamento e do ambiente que ela está. Quer dizer, e aí quando ele se torna empresário, o empresário além de ser empreendedor, ele é administrador. Então ele começa a entender o que é a contabilidade. Ele passa a entender o que é uma demonstração de resultados, um DRE. Ele consegue entender aqui em Portugal o que chama-se DMS. Quer dizer, quais são os impostos, por que paga, por que não paga, projetar um fluxo de caixa, analisar a questão de custo, se o custo de venda está bom, se não está bom. Então ele começa a entender. E aí a grande sacada desse momento que a empresa está crescendo é o que eu falei anteriormente, é você também trazer as pessoas capacitadas para o seu lado. Ok. Então, a diferença basicamente, no meu ponto de vista, do empreendedor, do empresário, o empresário é quando ele já está num nível de capacitação. Mas muitos empreendedores fracassam antes de se tornar empresário. Porque eles crescem, 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 daqui a pouco o negócio dele não dá certo. Ele não se torna sustentável, ele cai, ele quebra. E quando ele quebra, ele vai para a estaca negativa. Quando vai para a estaca negativa, ele está endividado. Ele tem que começar de novo. Ou muitas vezes as pessoas não têm motivação de começar de novo, volta a ser funcionário de alguém. Quer dizer, de repente não tinha aquela característica. Então o empresário e o empreendedor, basicamente, o empresário é a figura completa. É a pessoa capacitada, formada, que entende do seu negócio. Por sua vez, o que é o empreendedor? A palavra diz empreender. O empresário, quando ele deixou o negócio pronto, como você disse agora, como eu falei agora há pouco, o empresário, muitas vezes, a empresa está pronta, ele consegue empreender algo novo. Aquele negócio vai tocar sozinho, vai andar sozinho, a empresa tem vida própria. O CNPJ tem que ter vida própria.
E aí aquele empresário ele vai empreender algo novo e vai começar uma nova estaca zero de algo novo. Quer dizer, agora tem muitas pessoas que são só empresários. A pessoa de repente não quer empreender, ele só quer investir. Então ele investe, ele é empresário porque ele sabe entender quais são os retornos de investimento que ele vai ter. Então automaticamente ele tem uma outra característica. Ele estar num negócio para empreender novas coisas. Ele quer investir. Então você tem o empresário investidor, você tem o empresário empreendedor e você tem só o empreendedor. E também só o investidor. E só investidor. E só investidor. Então você tem característica que a pessoa investe e quer resultado. Ele está no só mais diferenciado. Ele investe. Ele não está na operação, ele só quer saber o resultado, o dinheiro que cai na conta dele. Ponto. Esse é o investidor. Esse é o investidor. O empresário investidor é o cara que está na operação e está investindo. Ele tem capital para investir. Legal. A pessoa só empresária é o empresário do negócio dele. Ele tem um negócio dele, ele começou do zero, tem uma história lá atrás, ele sabe do negócio dele e ele entende de toda a operação. Ele passou por todas O as empreendedor é o cara que ainda não chegou àquele nível de maturidade para ser empresário. Quer dizer, não, no meu ponto de vista, nem todo empreendedor é empresário. Né? Quer dizer, agora muitos empresários são empreendedores, porque já passou por aquela fase. E aí, quando vira empresário, a pessoa define o que ela quer fazer. Né? Cara, para mim, de verdade, assim, com todos os exemplos que você deu, com todos os pontos que você trouxe, para mim foi a melhor definição entre diferença de empreendedor para empresário, empresário empreendedor, investidor empresário. Para mim foi a melhor definição que eu já escutei, e não foi nem em livros, em podcasts nem nada, foram de todos os compilados que eu já escutei, já li, tive contato. Para mim, e não é puxando o teu saco não, porque se não fosse eu não nem falaria, de verdade, para mim foi a melhor definição que você deu. Pô, que legal. De maneira muito didática. Isso que é bacana. Isso me faz lembrar um outro ponto que você fala bastante também, que é as três máximas do mundo empresário. Comenta um pouco pra gente quais são as três máximas do mundo empresarial. Eu falo que desde quando eu era muito novo, né, montei minha primeira empresa, eu também assumi muito novo alguns cargos de diretoria na área de saúde privada no Brasil. Tinha 27 anos, eu já estava como diretor de vendas e marketing de uma grande empresa, na época empresa de mais de 40 anos, tinha 3, 4 hospitais próprios, 50 unidades de saúde, e eu me deparei com essa experiência muito grande, passei por várias operadoras também, de saúde também como executivo, e isso está um pouco enraizado no meu DNA, né, no meu ADN, como diz aqui em Portugal. Eu costumo dizer o seguinte, a máxima é que ninguém é insubstituível e nenhum lugar é eterno. Logo, as três máximas, você tem que fazer o que você gosta, ou, se não era aquilo que você ama, mas tem que aprender a gostar, a amar, e você passa a fazer o que você ama, o que você gosta, você precisa trabalhar, conviver com as pessoas que você gosta, e você precisa do local que você gosta. Ou seja, o que você faz, onde você está e com quem você está, isso tem que ser positivo. Porque se você acordar todos os dias, seja você funcionário, ou seja empresário, para ir para um lugar que você não gosta, trabalhar com as pessoas que você não gosta e fazer o que você não gosta, você vai ser infeliz, não vai te completar. Né? Então eu falo que as três máximas do empreendedorismo, do empresário ou até mesmo do executivo, na minha vida, eu já cheguei a pedir as contas, estamos falando isso de praticamente 15 anos atrás, de grandes empresas, ganhando grandes salários, porque um desses pontos não estava encaixando. Né? Eu não me sentia confortável ali. Né? E isso também vai muito de você acreditar em você. Porque da mesma forma que eu como funcionário, eu penso que nenhum funcionário é insubstituível, mas eu também, como já fui funcionário de grandes empresas, eu também pensava que nenhuma empresa é eterna. Quer dizer, então, ou seja, eu não estou satisfeito, vou embora. Vou embora. E o empresário, pior ainda, né? Quer dizer, imagina, se o empresário falar que ele é empresário de algo que ele não ama, que ele não gosta, se ele está indo para um lugar o qual ele não gosta e trabalhando com pessoas que ele não gosta, então ele é um empresário infeliz. E acelera até o fechamento da sua empresa, começa a tratar mal seus funcionários porque ele não está bem com ele. Sim, é verdade. Gosta das pessoas que estão ali, quer dizer, talvez ele até goste das pessoas que estão ali, mas por ele não se sentir bem e não estar num ambiente que ele agrada, fazendo uma coisa que ele não tem prazer, não tem tesão de fazer, ele passa a tratar mal as pessoas. Sim, é verdade. Inclusive, né, por causa do estresse, por causa de uma série de coisas, ou seja, acelera o processo de fechamento de
de falência da sua empresa. Verdade. E eu gostei muito da frase que você trouxe de nenhuma pessoa é insubstituível e nenhuma empresa é eterna. Eterno, sim. Caraca, cara. Isso a gente poderia trazer também na área da sociedade, por exemplo? Sim, sim, sim. Nenhum sócio é insubstituível e nenhum sócio é para a vida toda? Sociedade é um casamento, né? Ok. Assim, existe várias características e vários momentos de vida. Eu falo que eu, por exemplo, eu sempre tive uma característica de não ter muitos sócios, né? Então, no meu começo de carreira, eu sempre fui sozinho, né? Então, assim, só que chega um determinado momento da tua maturidade, falando já um pouco mais da idade, eu falo que o Edson de 20 anos, empresário, empreendedor, era um perfil, o Edson com 30 anos, empreendedor e empresário, era outro, e de 40 anos se tornou outro. Quando eu atingi a minha faixa de 40 anos, hoje com 45 anos de idade, eu comecei a abrir um pouco a minha cabeça para poder entender um pouco de sociedade. Antigamente, as que eu tentava não dava certo. A sociedade, e aí é algo intrínseco, algo intangível que eu vou falar para você, Eric. Não só a sociedade, tudo que você faz na vida, qualquer decisão que você for tomar, você tem que entender se aquela decisão você tá em paz. Se você tomar uma decisão e você está em paz com aquela decisão, eu falo que aquilo ali é a voz de Deus, é mostrando que o negócio pode dar certo. E quando eu olho para trás, não só a sociedade, como investimentos e coisas que eu já fiz, e que eu percebi que não tive paz, mas eu falava, poxa, a tua cabeça tem aquele excesso de motivação e vai dar certo, mas eu não sei se a pessoa é isso mesmo ou não. Quer dizer, e acabo avançando, 90% não deu certo. Então, quando você olha para sócio, eu também acho que numa sociedade eu não sou insubstituível. E a sociedade não precisa ser eterna. E é como eu falei, é como se fosse um casamento. Casamento hoje, se não tá legal, você não tem que ficar infeliz. Não é aqueles dogmas dos nossos avós, bisavós, que, né, casou uma vez só. Pelo menos eu penso assim. Eu tô no meu segundo casamento, sou extremamente feliz e satisfeito com a minha atual esposa, por exemplo. E a sociedade é a mesma coisa. Então, a sociedade, você tem os sós que, para aquele momento, você tem que convergir a opinião. O que eu gosto de falar muito é assim: dividir nada é fácil. Dividir nada é fácil. Se nós hoje tivermos uma ideia aqui de empreender algo e nós sonharmos em algo, transformar esse sonho em objetivo, podemos criar a partir de hoje uma ideia de uma nova empresa. E hoje, os dois sonhadores, transformando sonhos em objetivo, nós vamos empreender algo. Mas hoje é fácil. Nós estamos dividindo nada. Nós estamos dividindo sonhos, objetivo. Quando começa a ter resultado, olha, agora ganhamos 100, ganhamos 200, ganhamos 300. E aí começam as divergências. Pô, eu trabalho mais do que você, porque na verdade foi eu que trouxe o contrato. Não, mas sou eu que te dou assistência. Então começa a ter as divergências. Então o que eu costumo dizer? Tem que deixar claro numa sociedade quais são os não aceitáveis de cada um. Não só na sociedade, num casamento. Num casamento, a relação com os teus filhos, com a tua mulher, com os teus amigos, quais são os meus não aceitáveis? Quais são os teus não aceitáveis? Qual é o meu perfil? Qual é o seu perfil? Quais são os nossos objetivos? O que cada um vai fazer? Porque se os dois fazem a mesma coisa, não faz sentido. Quadro de funções. Então, é definir a competência, definir as tarefas, as funções, porque se você deixar, quanto mais claro tiver o negócio, quando ele estiver dando certo, a sociedade fica mais fácil. Porque se você não deixa isso muito claro, pelo menos eu penso assim, eu volto naquelas minhas 3 máximas. Né? Se eu não gosto do que eu faço, onde eu tô e com quem eu tô, não encaixa. Então você imagina eu voltar para casa e eu não gosto da minha casa ou da minha mulher e o que eu estou fazendo dentro da minha casa. Então por que eu estou casado? E a mesma coisa na sociedade. Então se eu tenho um sócio, o qual eu passo a não gostar dele, eu não gosto mais da empresa e só porque envolve a relação de dinheiro, eu particularmente eu não coloco o dinheiro em primeiro lugar nessa situação. O dinheiro torna-se uma consequência e não um objetivo. Muito bom, muito bom, muito bom. E eu quero pegar mais pontos aqui, porque a gente está falando bastante de gestão, bastante de empreendedorismo, bastante de empresariado e investimentos. E você falou uma coisa que é bem bacana. E eu tô com 20 perguntas aqui, tá, gente? É porque eu já escutei o Edson, inclusive, em outro podcast, do nosso amigo Morivaldo. Grande homem. Falando sério, o podcast lá, do podcast dele, muito bacana. Um grande abraço para você, meu amigo. E lá eu tive muitos insights, essas perguntas, inclusive, eu tirei de lá. Claro, conversando, a gente já se conhece há algum tempo também. Você falou das ideias, né? Das ideias, dos projetos, inclusive nós estamos desenhando a ideia e o projeto. Por enquanto estamos dividindo só as ideias.
Mas o segredo do sucesso, eu falo muito isso, Eric. Todo projeto empresarial, empreendedor, ele nasce de um sonho. Aham. E o que diferencia se ele vai ter sucesso ou não, quando você transforma aquele sonho em objetivo. Né? Quando você transforma em objetivo, você materializa ele. Você coloca meta, você coloca prazo, você monta um plano de ação, que é o que aqui no mundo do empresariado se chama plano de negócio. Você transformou num plano de negócio e montou uma estratégia para chegar lá, não tem como não dar certo, né? Vamos evoluir. Logo, logo vocês terão notícias aí. E aí, uma coisa que tem, uma coisa não, grandes empreendedores e grandes empresários, eles têm muitas dificuldades, principalmente com mão de obra, né? E você falou algo bem interessante sobre os funcionários, que eu acho muito bacana. Você trouxe aqui que os funcionários eles trabalham por alguns motivos. Você Sim. classifica 3 motivos, né? Quais são os principais motivos que os funcionários hoje trabalham nas empresas? Eu acho que não só os colaboradores, os funcionários, eu acho que nós mesmos, donos dos negócios, executivos, enfim, a gente como pessoa, né? Na psicanálise, ela diz o seguinte, que o ser humano ela tem a vertente da recompensa, da evolução e do reconhecimento. Né? Então, cada um tem um perfil. Tem gente que, se você der um cartão de visita e escrever que o cartão dele está escrito lá, diretor da empresa, aquele reconhecimento é o que vai satisfazer ele. Agora, tem gente que você pode não colocar cargo nenhum, desde que ele tenha o salário que ele quer. Então, aquela pessoa se move pela questão da recompensa. E tem a pessoa que ela tem que enxergar um plano de carreira. Se ela, de repente, ela está como diretor de uma empresa e ela percebe que, além de diretor, não tem mais nada olhando para cima, de repente ela não está satisfeita. Né? Então, eu costumo dizer que o funcionário, você tem que entender isso. Né? E o funcionário tem que enxergar um plano de carreira, um plano de crescimento. E aí, cada um, você tem que trabalhar. Eu confesso, viu, Érica, assim, eu sou um péssimo recrutamento e selecionador de funcionário. Né? Quer dizer, então, assim, eu acho que hoje o que eu aprendi na minha vida empresarial, eu delego isso para quem sabe fazer. Por quê? Porque a pessoa tem que entender qual é o meu perfil. Qual é o perfil? Qual é o DNA do Edson? Qual é o DNA da empresa? Qual é a pessoa que vai se encaixar com o DNA da empresa e com o DNA do Edson? Então é a pessoa que vai fazer esse recrutamento. Né? E depois que você tem essa pessoa do teu lado, a pessoa, se você fez o recrutamento correto, ela é competente. O que ela vai estar em prova? Se ela é leal, se ela está compromissada, se ela é comprometida no seu projeto. Existe uma diferença muito grande entre comprometimento e envolvimento. Né? Eu falo que a parábola, né? Quer dizer, a história do porco e da galinha. Né? A galinha, para fazer o omelete, ela dá os ovos. Ela está envolvida. Muitas vezes é aquele funcionário que chega às 8 horas, vai embora às 5, cumpre o horário de almoço, ele fez o papel dele, foi contratado para aquilo. Agora o porco, ele está comprometido. Ele dá a pele dele, o couro dele, para fazer o bacon. Né? Ou seja, ele está comprometido com o projeto. Aquele cara que chega antes, vai embora depois. Não estou dizendo que o funcionário tem que chegar antes e ir embora depois. Não, ele é resultado. O que eu estou dizendo é que o compromisso da pessoa vai além. Vai além do que você espera dele. Ele está disposto a colocar a pele, né? Tá, vocês colocar a pele. Né? Ele dá o bacon, né? Não dá só os ovos, né? É isso aí. Literalmente. Caraca, cara, muito bom, muito bom. E eu tenho mais perguntas aqui, ó. Vocês sabem, né? Os meus podcasts aqui é direcionado à pergunta. E aí eu vou fazer uma pergunta completamente aleatória, tá? Claro. Eu sei que você gosta de comer, inclusive me lembra porque tem um presentinho aqui pra você. Aí Tem um sacanagem. presentinho ali pra você. Eu já sei o que você gosta, então eu quero te dar um presente, me lembra, tá? Boa, boa. Você gosta de hambúrguer, Edson? Gosto muito. Gosta de hambúrguer? Cara, eu sou assim, você sabe que eu tô fazendo Gosto preparação, a fisiculturismo natural, né? E 2 coisas que me pega, cara, nas minhas refeições livres que eu adoro, é pizza e hambúrguer, cara. Sim, verdade. Adoro hambúrguer, cara. E por que eu tô falando isso? Claro, pra falar que de verdade eu gosto aqui de hambúrguer e também pra te lembrar que lá no Algarve, em Portimão, em Armação de Pera, existe uma hamburgueria chamada Go Burger. Cara, e eu fui lá na Go Burger e, de verdade, eles têm um cardápio variado, o ambiente é muito agradável, familiar, os pratos, todos eles são feitos com ingredientes de ótima qualidade. A cada mordida, Edson, é uma explosão de sabor. Então, confira com vocês Go Burger. Venha conhecer a Go Burger, um ambiente aconchegante, atendimento com muita alegria e simpatia. Trabalham sempre com os melhores produtos, cardápio com diversas opções, uma mais saborosa do que a outra. Eu mesmo fui lá e conferi, olha, e me surpreendi.
A cada mordida, uma explosão de sabor. A Go Burger tem uma hamburgueria em Armação de Pera e delivery em Portimão, Algarve, Portugal. Maravilha. Agora vamos voltar aqui para as nossas perguntas. Olha só, meu queridão, tem aqui. Vi que você citou bastante estudos, psicanálise, eu escutei em outros lugares, você falando de física quântica, você também fez uma analogia com espiritualidade, fé. Cara, quais são as tuas bases e me explica um pouco mais sobre lei da atração, por exemplo, que você acredita. Me explica um pouco mais sobre isso. Você busca esses conhecimentos e como que você acredita sobre essas coisas de lei da atração, essas paradas todas? Eu acho que a crença nisso, Eric, assim, se fosse definir em poucas palavras, quem que é o Edson Dias Júnior? É um cara que eu busco intimidade com Deus, Ok. uma pessoa de fé inabalável, Ok. né, que persevera muito, né, e por ter essa fé inabalável, você acredita muito. Eu, desde a minha adolescência, né, o meu pai sempre me falava me falava bastante da questão da lei da atração. Né? A lei da atração é aquilo que tudo que você pensa, você pode. Né? E os seres humanos, eles vêm de mundos com várias adversidades. Cada um tem uma história triste. Muitos têm história triste. Né? Ou não é só a ausência do dinheiro, tem muita gente que nasce em berço de ouro e não tem uma família unida. Enfim, então todos têm uma história de trauma, de fantasmas, enfim. E o que vai diferenciar muito isso é, muitas vezes, aquela pessoa que ela não consegue se ressignificar. Né? Os traumas, os fantasmas, elas travam a cabeça dela, a pessoa pode ter uma visão negativa. Né? Ah, olha que praia maravilhosa, né? O dia tá bonito. Ah, mas tá sol, mas tá frio. Poxa, mas olha que chuva gostosa. Pô, podia estar sol. Ah, porque agora tá sol. Pô, mas podia estar chovendo. O que eu quero dizer? A nossa cabeça, nós somos o que a gente quer ser. Né? Quer dizer, a gente pode tudo naquilo que a gente acredita. E eu comecei a entender ao longo desses meus 25 anos de empresário, ao longo desses meus 45 anos de vida, que a lei da atração nada mais é do que a física quântica. A física quântica, ela é o universo, ela é a natureza. Quer dizer, e a física quântica, se você estiver alinhado, se nós que fazemos parte desse universo, estivermos alinhados na frequência dessa natureza, desse universo, e você está buscando sempre o equilíbrio entre o teu corpo, a sua mente, a sua alma, e muitos esquecem do seu espírito. Né? Você não acaba na alma. Agora, qual a analogia que eu faço? O que é a lei da atração? É Deus. Né? Na Bíblia, eu falei isso no podcast Borivaldo, quer dizer, tudo posta naquele que fortalece. Existe frase mais forte do que essa. Né? Quer dizer, o que você orar, você recebe. Agora basta o quê? Acreditar. Se a gente tiver a fé de um grão de mostarda, né, fala que move montanhas. Então olha que profundidade isso tem, o poder que a gente tem do que a gente pensa. E quando eu olho para a minha vida, muitas coisas que eu conquistei, nas questões materiais e questões também não materiais, tudo começou aonde? De um pensamento. Poxa, um dia eu vou ter uma BMW. Quando eu falava que eu ia ter BMW, eu era um adolescente que não tinha poder aquisitivo, estudava para escolas públicas, só que cada vez que eu passava na frente de uma loja de uma BMW, eu falava que um dia ia ter a BMW. Você reafirmava. Eu reafirmava aquilo para mim. Né? Quer dizer, pô, eu vou montar uma empresa nesse segmento, vou fazer isso, vou comprar uma casa em tal lugar. Você tem que definir o que você quer, e o segredo da lei da atração é você materializar aquilo. Você sente algo que não existe ainda. Né? E acordar todos os dias pensando nisso. Por exemplo, eu acordo todo dia de manhã, quando eu coloco os dois pés na cama, isso quem faz muito é o povo judeu, e tem muito para nos ensinar. A primeira coisa que o judeu faz é agradecer pela sua vida, pela dádiva da vida. Eu agradeço pela minha vida e peço para Deus estar à frente de tudo que eu for fazer naquele dia. Outro sentimento é quando você vai dormir. É o sentimento de gratidão. Você tem que agradecer pela sua vida e pelo que está passando. E muitas vezes a gratidão, você está em meio em provas. Você está no meio de problemas, de provas, e as pessoas não entendem aquilo ali. Tudo existe um porquê, tudo tem um propósito. E as pessoas muitas vezes, naquele momento de prova, de dificuldade, ela não entende o propósito e ela deixa de ser grata. E um dos segredos da lei da atração é a gratidão. É você reconhecer o que você está passando, é você acreditar, por maior dificuldade que você está passando, você tem que entender que aquela dificuldade está te preparando para você ter algo positivo, para você ter uma bênção maior. Então eu sempre acabei fazendo essa analogia entre o que é física quântica, a questão da lei da atração, na minha vida pessoal e profissional,
e que nada mais é do que tudo isso Deus, né? Que é o grande arquiteto desse universo todo. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, é porque muitas pessoas falam sobre lei da atração, mas poucas pessoas conseguem explicar de forma prática como fazer isso na vida, Sim. né? Como fazer isso na vida. Eu, por exemplo, eu tenho origens até parecidas com as suas, né? Eu nasci lá na favela em São Paulo e a gente tinha um problema muito sério de criticar a outras pessoas que tinham condição melhores do que a nossa. Não sei se você já fez isso, eu já fiz muito. Então, tipo, lá o playboyzinho, tem uma camiseta Sim. melhor, um tênis melhor, um carro maior. Quando você passava na frente de uma loja, por exemplo, como de um estande de carro e etc., nem queria entrar lá porque lá era lugar de rico, não era, você não tinha condição para entrar naquilo ali. Só que conforme eu fui crescendo, estudando, buscando conhecimento e aplicando algumas coisas na minha vida, eu vi que na verdade eu era completamente ignorante e estúpido. Sim. Ignorante é a falta do conhecimento e estúpido porque eu não queria aceitar aquilo. E, na verdade, hoje eu passo na frente da Porsche, por exemplo, eu quero entrar lá. É isso aí. Porque eu quero uma Porsche, É isso aí. entendeu? Olha, eu vejo o cara muito bem empresarialmente, muito bem sucedido, eu chego para ele com maior humildade e pergunto, olha, o que você fez? Isso é. Ou seja, eu quero contato com essa pessoa, quero acessar o conhecimento, o modelo mental que ele tem, como ele pensa, como ele age, quais as pessoas que ele está conectado, o ambiente que ele vive. Então, acho que tudo isso também contribui para a lei da atração. Com certeza. Conectado com a nossa natureza aqui, conectado com Verdade. as partículas de Deus, né? Que eu acredito muito que Deus criou a natureza, então Sim. se Deus criou a natureza, existe partículas de Deus na natureza. Então, para que a gente possa se retroalimentar da vida, a gente precisa estar em contato com a natureza. E cada elemento da natureza, ela tem uma partícula energética. Sim. Que nos alimenta de alguma forma. Então eu creio muito nisso, que você começar a acessar ambientes junto com pessoas, parar com esse preconceito bobo que você tem aí e simplesmente tudo posso naquele que me fortalece, você une todas as pontas. Verdade. Você alinha todas as pontas. Bacana, né? Eu costumo dizer, Eric, assim, eu costumo não, na verdade é bíblico, tá? Nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Nós somos a média com quem a gente convive. Sim, sim. Né? Tubarão nada com tubarão. Né? Então, se você quer ser um dia um tubarão, você tem que nadar com tubarão. Então, ou seja, se você está andando com as pessoas certas, você está no ambiente certo e com a informação correta, é o que vai fazer você formatar a tua cabeça para algo melhor. Então, muitas vezes, nós que viemos da periferia, por exemplo, você está num ambiente onde você só vê a questão da escassez, da precariedade. Exatamente. Então você não está enxergando um ambiente fora daquilo. Eu, desde novo, eu sempre busquei frequentar ambientes melhores do que eu. Ou seja, eu estava numa situação, mas eu nunca queria aquela situação para mim, eu queria uma situação melhor. Só que a diferença das pessoas, o maior mal da humanidade é a inveja. Você não pode invejar o que o outro tem. Não, você tem que ter o outro como referência. Pô, se ele tem, eu quero ter. Dificilmente você vai escutar de um multimilionário, de um bilionário, uma palavra de não incentivo de um jovem empreendedor. Porque um dia ele já foi empreendedor. Agora, se aquele jovem empreendedor tiver uma ideia diferente num meio errado, com pessoas erradas, o que ele vai escutar? Não vai dar certo. Você é louco. Você não vai conseguir. Então, eu acho que é muito isso. A lei da atração, ela está muito voltada a isso. O ambiente, as pessoas e o que você faz. Excelente. Agora eu tenho mais perguntas, Edson. Que hoje você é um empresário de sucesso, já passou por várias fases do empreendedorismo, empresariado, investidor e etc. Só que você também já quebrou. Sim. Você já quebrou também. E eu queria que você comentasse 2 ensinamentos ou mais ensinamentos que você teve quando você quebrou e quando foram essas quebras, em qual área foi. Me conta um pouco mais sobre isso para eu entender os principais aprendizados que você teve quando você quebrou. Eu acho que o principal aprendizado, quando o empresário não dá certo, quando ele quebra, Eric, o maior aprendizado, quando você está na sua aceleração do empreendedorismo, que nós falamos aqui, você tem que tapar os ouvidos e tem que escutar ninguém.
Porque você vai escutar, você não pode, você não consegue, você é louco, você é maluco, melhor você procurar um trabalho do que você empreender isso, você vai gastar o que você não tem, você vai se endividar. Então, no primeiro momento, o empreendedor tem que ficar surdo para ele chegar lá em cima. O que isso tem a ver com quando quebrou? Porque depois que você empreende e você sabe ficar surdo para você chegar ao topo, quando você chega ao topo, o principal motivo de você quebrar um negócio é que você chega ao topo e continua surdo. Quando você chega ao topo, é o contrário. Tipo, tira os tampões do ouvido e começa a escutar todo mundo. Porque você está lá em cima. Caraca, forte isso, hein? Então você está lá em cima. Então, ou seja, para você empreender, você tem que ser surdo. Porque as pessoas vão falar que você é louco, que você não vai conseguir. Mas quando você chega aqui em cima, você não pode mais ser surdo. Você tem que passar a escutar todo mundo. E aí muitas vezes é aquela, não vou dizer que todos são e que eu fui, mas a soberba precede a queda, está na Bíblia. E de novo a gente volta no quê? Nós somos a média das pessoas que a gente convive. Quem são as tuas referências? Então quando você chega no topo, primeira vez eu quebrei com meus 20 e poucos anos de idade. Por quê? Eu fui um jovem de sucesso, de uma forma muito prematura, não tinha toda a capacidade e competência que tinha que chegar. Quando eu cheguei aqui em cima, eu perdi o time muitas vezes da questão de reinventar a empresa, da capacitação, de buscar mentoria, de estar com as pessoas certas, de ter referências, de ter conselheiros e escutar o que as pessoas estão dizendo. Eu era o quê? Teimoso. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu ia. Muitas vezes o que acontecia? Não dava certo. Eu achei que eu ainda era naquela curva do aprendizado do empreendedorismo que eu não tinha que escutar ninguém. Orgulhoso ainda, confundiu um pouco. Confundia. Então quando você, muitas vezes é isso. Outro ponto que as pessoas erram, o poder e o dinheiro embebedam as pessoas. O poder e o dinheiro embebedam as pessoas. E aí eu vou entrar um pouco na questão, não é religiosa, é espiritual. Cada um na sua religião. Quando você cresce e você perde a humildade e a gratidão, aquele poder e o dinheiro que está contigo te afasta de Deus. Você não ora tanto, você não lê a Bíblia, acha que não tem necessidade mais de ir para a igreja, ou para frequentar qualquer centro religioso da crença da pessoa. Se a pessoa não acredita em Deus, em Buda, o grande arquiteto do universo, como se só é um ser supremo, a pessoa afasta. E aquele afastamento, muitas vezes, vai acontecer o quê? De novo, a soberba vai preceder a queda. Porque ele vai se afastar da família, vai fazer coisa errada, vai se afastar dos amigos, vai andar com as pessoas erradas. Por quê? Porque ele está soberbo. E ele não está enxergando aquilo. Então, ou seja, o principal motivo de queda hoje, como eu sou cristão, eu falo, é o afastamento de Deus. Se você afastou Deus de você e dos seus negócios, você perdeu a tua blindagem espiritual. Né? E aí, dentro desses motivos, o que eu acrescentaria na questão mais didática e técnica? Muitas vezes o motivo da quebra também, Érica, é a falta de capacitação. É exatamente aquela primeira pergunta que você fez. A pessoa deixou de ser empreendedora e tem que se transformar em empresário. Né? Quer dizer, e é onde ela acaba trazendo dificuldade para a empresa e não sabe sair dela. Agora, isso aqui abre ponto para uma coisa muito interessante. A gente está falando sobre a capacitação e etc. E eu também sou mentor empresarial e eu vejo muitos erros que os empreendedores cometem. E dos grandes erros que eles cometem é não implementar uma engenharia empresarial dentro das suas empresas. Eu Sim. engenharia, né? Sim. Porque para mim engenharia é construção Sim. de processos para que sejam executados, para que aquele processo executado tenha resultado. Perfeito. E quais engenharias você acredita que o empreendedor precisa ter para se tornar um empresário? Ou a pessoa que já é empresário, quais engenharias ela precisa ter para estruturar melhor o seu negócio e crescer ainda mais o seu negócio? Usando essa tua definição de engenharia, né, o empresário, ele tem que entender do negócio dele. Okay. Então, como ele foi empreendedor um dia, ele entende do negócio dele. As engenharias, ele tem que buscar capacitação e tem que começar a entender o que é um planejamento estratégico. Como é que se cria um plano de negócio? Okay.
um sistema financeiro que minimamente vai projetar para ele um fluxo de caixa. Entender de métodos, processos, normas dentro da empresa. Qual que é o fluxograma que ele vai criar. E tudo isso vai estar onde? No aprendizado. Esse aprendizado está disponível para nós hoje. Ele está disponível na internet, ele está disponível num coach, ele está disponível numa mentoria. Então, eu acho que hoje, essas engenharias empresariais, você tem que ter referência de concorrente seu. Quem é meu concorrente grande, líder, e o que ele faz? Como ele faz? De que forma que ele faz? Vamos tentar simplificar. A palavra de simplificação, eu costumo dizer isso, eu gosto muito, sempre que eu crio métodos e processos, o menos é mais. Quanto mais simples, eu falo, as coisas simples são coisas de Deus, então traz isso para o teu mundo empresarial. O menos é mais. Para que você vai criar um processo demorado? Um exemplo, você pega a cadeia automotiva. A montadora, olha só, o nome, montadora. A montadora, ela monta o carro. A Volkswagen, ela faz os carros. Ela vai montar o carro. Agora, ela simplifica o processo. A cadeia de autopeças que está em volta de uma montadora, ela é gigantesca. Porque uma fábrica vai fazer a lanterna, o outro vai fazer a lataria, o outro vai fazer o para-choque, o outro faz estofado. Ou seja, existe um monte de indústrias ao redor dela que vai dar todos os componentes para o carro, e o que a Volkswagen é? Uma montadora. Ou seja, ela simplifica o processo. O que for fim, você faz. Agora, o que for meio, terceiriza. Simplifica o processo. E no mundo empresarial, o que é o meio? Eu vou ter que fazer um curso técnico de contabilidade para ser contador da minha própria empresa? Não, terceirizo. Ou contrato um contador para minha empresa que seja capacitado. Eu vou precisar de uma diretora financeira, eu vou buscar alguém com formação em economia, com pós em finanças, vai buscar essa pessoa. Então, ou seja, a gente volta de novo, a engenharia do empresário é ter pessoas competentes, entendendo a tecnologia da informação, o software, a tecnologia, ela vai te dar dados gerenciais, indicadores fabulosos em cima disso, né? E você criar processo. A empresa, ela é feita de processos e pessoas e processos. Quer dizer, e o processo de pessoas, o que tem por trás disso? Sistemas de gestão, ferramentas de controle, né? Aquilo que você não mede, você não sabe apurar resultado, né? Quer dizer, então aquele ditado, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, né? Quer dizer, o que é um planejamento estratégico, basicamente? É de onde você sai e onde você quer chegar. Qual a menor distância entre dois pontos? É uma reta. Agora, a nossa vida pessoal, nossa vida profissional é uma reta? Não. Ela é altos e baixos. Só que para que servem esses dois pontos? Você saber onde você está, para onde você vai, para você corrigir a rota. Então, acho que a engenharia basicamente é essa. Muito bom. Agora, eu quero fazer voltar um pouco no tempo para falar sobre gestão pública. Porque você também já permeou nesse mundo, né? De gestão pública. Me conta um pouquinho qual foi tua experiência nesse mercado de gestão pública, os aprendizados, primeiro aprendizados, erros que você cometeu, se você faria ou não faria novamente, eu já escutei você falar algumas coisas aí, e algumas métricas também, que eu vi você falando algumas métricas de distribuição de rendas para alguns estados e etc. Isso eu achei muito interessante. Me conta um pouco dessa tua experiência como gestão pública aí. Eu comecei empresário muito cedo, né? E eu vim da iniciativa privada. Eu costumo dizer para as pessoas que assim, eu montei empresa em 2000, tive vários negócios e fui entrar um pouco no segmento público, né? Nós estamos falando aí em meados de 2012, mais ou menos 2012, 2014. Né? E a minha história me levou a isso. Porque eu montei uma empresa na área de saúde privada, tive uma relação muito grande com as indústrias de São Paulo, indústrias do ABC Paulista, muito vinculada à relação sindical, sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos químicos, construção civil, enfim. E a hora que eu me vi, eu me tornei executivo das empresas de plano de saúde, comecei a participar de licitações, né, na área pública, em algumas empresas, na época Medial Saúde, trabalhava com a Mil, Intermédica, empresas que eu fui executivo naquela ocasião, e eu conheci o terceiro setor, né? Quer dizer, o terceiro setor nada mais é do que entidades
né, privadas de interesse público, e aí depende mais variados projetos que existem, e eu montei uma empresa para prestar serviço para organizações sociais. Organizações sociais que faziam a gestão exatamente da questão da saúde. A partir daquele momento, eu trazia uma bagagem comigo, que como você falou para mim, você falou da minha bio. Eu sou formado em administração, fiz administração hospitalar, sou mestre em saúde pública e privada pelo Albert Einstein, quer dizer, era formado em direito. Quando eu enxerguei aquele momento da vida pública, Érica, eu vou falar para você que eu entrei um pouco na vida pública por uma questão de ideal. Naquela época, o Brasil tinha 190 milhões de habitantes e você tinha indo para quase 50 milhões de pessoas que tinha plano de saúde privado. Então, ou seja, nós estávamos falando naquela época, mais de 140 milhões de pessoas dependiam do quê? Do sistema de saúde pública. E no Brasil, o sistema de saúde pública é muito precário, na maioria dos lugares. Eu falei, poxa, eu acho que eu posso contribuir com isso. Como é que eu trago um choque de gestão da saúde privada para a realidade da saúde pública? Entendi. Nessa situação. Então eu montei uma empresa para prestar serviço para as organizações sociais, que por sua vez essas organizações sociais, elas trabalhavam diretamente com o governo, que era para administrar os hospitais públicos, os pronto-socorros, as unidades de saúde, e dali comecei a participar um pouco dessa vida pública. E ali a gente teve uma experiência muito grande, que é o que eu falei, eu já estive à frente de mais de 8 mil colaboradores. Caraca. A gente implantou mais de 50 projetos no Brasil inteiro. Quer dizer, teve um determinado momento que nós estávamos com 24, 28 projetos ao mesmo tempo, né? E projetos de atender a população, e a população que mais precisa. Só para você poder ter uma analogia em termos de número, hoje o Brasil, chegando a 220 milhões de habitantes, nós estamos falando isso lá atrás, quase 15 anos atrás, tinha 190 milhões. O Brasil hoje, com 220 milhões de habitantes, ultrapassa um pouquinho de 30 milhões de pessoas que têm plano de saúde. Pouquíssimo. Olha só que interessante. 15 anos atrás, você tinha quase indo para 50, 42, 45 milhões. Nós estamos falando que hoje tem um pouquinho mais de 32. Uhum. A população cada vez mais ela fica mais velha e menos pessoas têm acesso à saúde privada. Uhum. É um parado, É extremamente inverso. desproporcional, Se você olhar para Portugal, por exemplo, vou dar um exemplo, eu faço parte do Rotary, um exemplo. Uhum. 46% dos rotarianos em Portugal têm acima de 70 anos. Caramba. Olha que fotografia, por exemplo, da distribuição da faixa etária de Portugal. É a velha civilização, como diz a Europa, né? Quer dizer, então a população é mais velha. Você tem sítios, né? Que nós falamos aqui em Portugal, sítios são regiões, localidades em Portugal, como na Europa, que o governo incentiva você a morar lá. Porque Pagam, né? pagam para você estar lá, nessa situação. Então, assim, o que eu quero dizer? A saúde, quando eu entrei nessa experiência da saúde pública, eu olhava para o município precário. Você tem que entender que o orçamento que o município tem para tocar o governo inteiro, ele investe quase ou mais do que 50% em folha de pagamento. Caramba. Em folha de pagamento. Sobrou 50%. Daqueles outros 50%, ele é obrigado a investir 25% na educação. E ele é obrigado a investir 15% na saúde. Okay. Então você está falando de 90% entre folha, saúde e educação. Só que tem um problema. A educação, se ele investir 24,9%, o prefeito tem as contas reprovadas, então ele é obrigado a investir 25%. A saúde, ele é obrigado a investir mínimo de 15%. Só que a média nacional do Brasil hoje varia de 22% a 25%. Caramba. Resumindo, A conta não fecha. a conta não fecha. Os municípios são endividados. E aí o sistema político do Brasil, que na minha opinião é errada, ele é centralizado. Ok. Eu, por exemplo, defendo uma visão municipalista, que é a visão do que os municípios têm que ter, na verdade, o recurso direto. Hoje não, hoje eles dependem de Brasília, do governo do estado, mandar recurso para ele. Você tem hoje uma Câmara com 513 deputados, com 81 senadores, que tem que cadastrar os municípios em projetos ministeriais e, além disso, dar emendas parlamentares. Se os prefeitos não vão atrás de emendas parlamentares e projetos ministeriais, de verba pública, eles não conseguem fechar a conta do município. Então eu vi isso como um desafio, né? Quer dizer, então lá atrás eu entrei isso como um desafio. E esse mundo que veio, o mundo sindical, que me levou para o mundo público, prestar serviço para o mundo público, tratar com político no dia a dia, e aí vem assim, em termos de aprendizado, isso foi fabuloso. Faria tudo de novo.
Quantas vidas nós não salvamos? Eu fui responsável, por exemplo, da gente estar à frente de alguns projetos da pandemia do Covid. Quantas vidas ali não foram salvas? Caramba, então, tudo isso foi maravilhoso. Agora, o que eu não faria, que foi meu grande erro empresarial, e aí eu critico as pessoas que pensam assim, mas respeito, né? Que as pessoas eu já tive esse ideal. Eu, nesse mundo, eu acabei me envolvendo com partidos políticos. Fui fundador de partido político, por exemplo. Fui dirigente de partido político. Fui presidente municipal de um partido político. E nisso eu acabei me candidatando a deputado estadual e estive em 2018 como primeiro suplente de deputado estadual. Durante os 4 anos, o primeiro suplente de deputado estadual. Não sentei na cadeira, como diz o outro, né? Quer dizer, foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha um ideal, por minha formação ser em direito. Eu tinha um ideal em fazer uma propositura de uma lei para atingir o coletivo, para utilizar aquilo de uma forma positiva e deixar um legado. Só que quando você fala assim, poxa, mas isso é negativo? Não. Hoje, qual que é a dica que eu dou para as pessoas? O empresário bem-sucedido, ele não pode ser político. O político, por sua vez, ele pode até ter alguns tipos de negócio que não tenha conflito com a área pública. Porque quando eu prestava serviço para a área pública e virei candidato a deputado, eu criei inimigos. E esses inimigos eu passei por perseguições. E essas perseguições você tem inimigos. Eu falo, a nossa vida funciona muito Pareto, é 80-20. Eu falo que 80% da minha relação, e eu falo que ela é gigantesca de pessoas, nosso maior patrimônio, nosso relacionamento são meus amigos. Agora 20% se transforma em inimigos. Tem inimigos que é inimigo seu de graça, né? Quer dizer, diz o Winston Churchill, né? Se você não tem inimigo, alguma coisa está errada em cima disso. E o fato de você se expor politicamente me trouxe muito problemas. Problemas, prejuízo, inadimplência na área pública, etc. E aí você cria uma série de dificuldades. Então eu falo, poxa, o que você se arrepende? O que você dá orientação? Olha, eu acho que o empresário ele não pode misturar com a política porque a minha experiência foi amarga. Né? Quer dizer, agora na questão privada, né, quer dizer, a questão de prestar serviço com a minha empresa para organizações sociais foi positiva, a gente salvou vida. E eu consegui trazer todo o meu know-how e dar o choque de gestão por onde eu passei. Caraca, muito aprendizado, muita coisa. E um detalhe importante que você falou é do Pareto, né? 80-20, mas 80% é relação. E eu vejo muito você falando sobre a importância de criar bons relacionamentos, de estar em ambientes, e muitas pessoas não entendem isso. Hoje você está fazendo 25 anos, né? Nesse ano você está fazendo 25 anos de empresário, e eu vejo que você é uma pessoa que investe bastante em relacionamentos, né, Edson? O nosso relacionamento, Eric, é o nosso maior patrimônio, né? Eu falo que o nosso relacionamento é o maior patrimônio que você pode conquistar, né? E a minha vida empresarial desde cedo, eu sempre fui muito bem relacionado e sempre procurei estar nos ambientes de relacionamento, seja um treinamento ou um grupo. Né? Você pega o Rotary, por exemplo, eu entrei em Rotary era em 2002. Né? Integrei, por exemplo, a Ordem Maçônica em 2004. Caramba, né? Quer dizer, 20 anos. Né? Quer dizer, estamos falando de 20 anos. Quer dizer, estou dando alguns exemplos que são organizações mundiais. Né? Quer dizer, entre outros grupos, né? Participo de confrarias. Hoje, por exemplo, você tá com o meu convidado, nós vamos almoçar com uma confraria que se reúne a cada 15 dias, quer dizer, que são grupos de amigos. Quer dizer, faço parte do BNI, é o maior grupo de network hoje do mundo. Né? Quer dizer, o BNI hoje ele tá sediado em praticamente 80 países. Quer dizer, o que eu quero dizer? O nosso relacionamento ele é o nosso maior patrimônio. Então eu sempre investi nisso. Né? E tá com as pessoas de referência, as pessoas hoje que te dão elas são um aprendizado, né? Eu já tive em mesas, né? Eu vou dar um exemplo de 2 pessoas que faleceram. Na mesma mesa estava o Abraham Kaczynski, que foi o fundador da Cofap, que é uma marca forte, e depois criou a Kaczynski Motos, e eu tive na mesa do Edson Bueno, que era o fundador da Mil. A Mil foi a maior operadora da América Latina de plano de saúde. E o Edson Bueno, ele começou um plano de saúde com combis, né, que são peruas, carros, e vendia, na verdade, pacotes de parcelamento de maternidade para o pessoal da periferia da favela do Rio de Janeiro. O cara transformou a empresa dele na maior empresa da América Latina. Caramba. Então eu falo, o que o relacionamento te traz? Eu estava numa mesa de almoço com essas pessoas, onde ali eu escutei 2 falas, eu moleque, 25 anos de idade. O Abraham Kaczynski me ensinou o quê? Que o segredo do sucesso é você estar muito bem assessorado. Né? Quer dizer, e o Edson Bueno falou para mim naquele mesmo dia, naquela mesma mesa, que o mais importante que você delegar é a pessoa te dar um feedback sem necessidade de você cobrar. Porque se você está cobrando, a pessoa não é competente para poder estar te assessorando. Então, olha só que num almoço 2 falas. E a partir daquele momento, eu frequentando Rotary, grupos empresariais, LEAD em São Paulo, etc.,
que eu fiz quando eu cheguei em Portugal? Estou em Portugal praticamente há 2 anos. Quer dizer, falei, bom, eu vou repetir a fórmula do sucesso. Né? Quer dizer, então assim, desde um treinamento eu estou sentado ali escutando porque estamos conhecendo pessoas. Pegaram essa? Pegaram essa? Falando em conhecer pessoas, eu quero você que está chegando aqui em Portugal ou você que tem a pretensão de vir para Portugal e não tem nenhuma pessoa te assessorando, É verdade. eu tenho uma pessoa que me assessora, uma advogada que cuida de todos os meus processos. Ela está cuidando das minhas certidões permanentes, né, minha residência permanente, ela está cuidando da minha cidadania, de todas as certificações e reconhecimentos de firma. Eu estou falando da Helena Neves. Eu coloquei todo esse processo na mão dela e eu quero chamá-lo para conhecer um pouquinho do escritório da Helena Neves e tudo que ela tem entregado para transformar vidas aqui em Portugal. O meu nome é Helena Neves, eu sou advogada de Direito Internacional, mais de 20 anos de experiência e 2 prêmios recebidos. Atuamos em todas as áreas do direito português e ajudamos você a realizar o seu sonho de morar em Portugal, através do visto ou do processo de nacionalidade. Além disso, atuamos também no direito empresarial. Se você tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa. Também fazemos o reconhecimento de assinatura, seja num contrato, seja numa carta convite. E se você tem algum problema com a AIMA, se você não está conseguindo o agendamento, nós também podemos te ajudar nesse caso. Podemos ajudá-lo a simplificar o seu processo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau, tchau. Edson, voltando aqui, falando sobre relacionamento, ainda com pessoas, eu escutei você falando também sobre a importância de ter anjos na nossa vida. Você foi uma pessoa que teve alguns anjos na sua vida. Me conta um pouquinho a importância de ter anjos e quem foram os anjos da sua vida. Eu falo que durante os meus 25 anos de empresário eu tive algumas pessoas que me deram oportunidade. Né? E de novo a gente cai onde, Eric? Nós caímos exatamente naquela situação de você estar no lugar certo, com as pessoas certas, né, e com a informação correta. Né? Quer dizer, então, assim, e eu sempre busquei fazer isso. Né? Eu sempre busquei estar com pessoas maiores do que eu. Né? E assim, dentro da minha vida, contando um pouco muito rápido, eu estava com a minha empresa na sala de jantar da minha casa, né, sozinho, uma casa alugada, e eu fui vender plano de saúde para o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos. Né? Então eu falo que meu primeiro anjo foi o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos naquela época, né, que me deu a mão, me trouxe para dentro do sindicato e ali eu me transformei em um dos líderes de vendas de plano de saúde e conquistei o meu primeiro patrimônio, a minha primeira casa própria, meu primeiro carro, e a gente cresceu muito. Né? Ao longo desse projeto, né, quer dizer, eu tive um outro anjo também, que era do Sindicato da Borracha. Né? Era o tesoureiro do Sindicato da Borracha. Quando fala borracha no Brasil, as indústrias como Pirelli, Firestone, né, são indústrias, por exemplo, desse segmento. E essa pessoa, ela me abraçou também e me deu muitas oportunidades, me ajudou com o projeto empreendedor, me deu direção, foi meu amigo, meu conselheiro, e também foi uma outra pessoa que fez diferença na minha vida. Né? Depois, na área pública, o meu primeiro grande contrato foi no município do ABC Paulista, né? E a pessoa era secretária de administração, e eu era um menino. Eu tinha meus 26, 27 anos de idade. Vou te falar só em cifras. Nós estamos falando isso, Eric, de quase, né? Quer dizer, estamos falando de quase 10 anos atrás. Né? Na verdade, mais. Nós estamos falando, desculpa, 2007. 2007. Nós estamos falando de 18 anos atrás. Né? E na época era um menino, 27 anos de idade. E eu conversando com ele, e eu estava representando a Mesp Saúde, que era uma empresa de plano de saúde, que depois foi vendida para a Medial. E a Mesp não era nem muito forte naquela região do ABC. E ele me deu um desafio de buscar um plano de saúde com custo tal. E eu consegui esse desafio. Quando eu cheguei para fechar o plano de saúde, na mesma recepção, estava o dono de uma empresa de saúde concorrente ao que eu representava, o dono de uma empresa, e na outra empresa de saúde estava o diretor nacional da maior empresa de plano de saúde naquele segmento. Certo. Então você estava lá com o diretor nacional de uma empresa que tinha mais de 20 hospitais próprios, que era o Grupo Notre Dame Intermédica. Né? Você estava na outra sala o dono da Sansil, que era uma outra empresa grande, e eu, menino, que era o vendedor. Né? E é engraçado que assim, a história, depois que a gente almoçando com essa pessoa, né, ela falou assim para mim, esse secretário, né?
Edson, ele fez uma pergunta para mim no almoço. Cara, você tem barco? Aí eu falei pra ele, falei, fulano, eu pra te falar a verdade, eu tenho um bote. Eu tenho um bote de 6 metros que eu sou sócio com meu primo. A gente gosta disso, a gente tem um botezinho, não sei o que, parará. Pô, você já tinha um bote Já tinha um bote. na minha cabeça eu já pensei, Já tinha um bote. na minha cabeça eu já pensei, sabe, que tem um bote. Falou, cara, sabe o que ele tem? Ele tem uma câmera de ar. Tinha, tinha um botezinho com motor de polpa, cara, e a gente se divertia, porque a gente saía, eu, meu primo, meu tio, a gente fazia caça submarina, né? Aham, De mergulhar, caçar, a gente sempre gostou do mar, como você colocou, você sabe. aham. E aí a gente tinha o botezinho, né? E aí ele falou, pô, não, porque o dono da Sansil me convidou pra andar de barco dele, o outro me convidou não sei o quê. Eu falei, cara, eu sou pequeno, eu sou isso aqui, ó, meu tamanho é esse. Aí ele me colocou na frente do prefeito. E aí Verdadeiro. moleque, sentei na frente do prefeito, quer dizer, sem oferecer vantagem nenhuma, lobby de relacionamento, tráfico de influência nenhuma, o prefeito falou pra minha cara, não vou fechar com você. E os outros caras com lobby violento, né? Quer dizer, o dono da operadora fez um senador ligar, fez um outro cara ligar, todo mundo ligava pros caras, não, dá o contrato pra ele e tal. E me garantiram. E foi um contrato, naquela ocasião, pra você ter uma ideia, vou te falar um número, Eric, naquela época me dava uma comissão de 150, 200 mil reais todo mês. Cara, todo mês. Todo mês, todo mês. Nós estamos falando de um contrato como se fosse de, vamos falar, 40 mil euros todo mês de comissionamento. Traduzindo em euros, né? Pô, Tô invertendo em euros, quer é dizer, muita coisa. naquela época, 20 anos, né? Quase 20 anos, né? E assim, ali eu consegui começar a construir o patrimônio, né? Quer dizer, eu falo para as pessoas, né? Tem algumas pessoas que têm um pré-conceito de prestar serviço para a área pública. Sim. Eu falo, quando eu entrei para a área pública, eu já morava em condomínio fechado. Eu já tinha minha casa na praia no condomínio fechado. Eu já cheguei a ter barco antes de ir para a área pública. Né? Quer dizer, porque muita gente da área pública não vê a competência que você tem. Aqui eu falo, peraí, eu sou formado em administração, eu tenho pós-graduação em direito público, gestão pública, eu tenho mestrado em saúde pública e privada. Quer dizer, então naquela ocasião, pô, foi um dos contratos da minha vida. E foi um dos contratos que me projetou também como executivo corporativo. Porque olha que interessante, essa pessoa também sendo anjo, o dono de uma outra empresa de plano de saúde começou a andar pelo ABC Paulista e só escutava meu nome. E depois, no almoço, esse cara queria me contratar. Pô, eu com 27 anos de idade, eu virei diretor de vendas de uma empresa que naquela época eu ganhava um salário de 60 mil reais. Caramba. Estamos falando de 20 anos atrás, praticamente. Né? Quer dizer, então tudo isso é aprendizado, né? Quer dizer, e é o quê? São os anjos, né? Os dois sindicalistas que foram o anjo, metalúrgico e o pessoal da borracha. Depois veio esse secretário de administração, uma pessoa extremamente correta, idealista na área pública, me colocou na frente do prefeito, fechei o contrato. Então são pessoas que aparecem na tua vida e que te dão uma mão, né? Quer dizer, então, e aí hoje, como empresário, é o que eu falo para as pessoas. Então, um dá a mão para o outro, né? É uma história, né? Isso não é um fato verdadeiro, mas eu gosto de contar isso como se fosse uma fábula, uma história. É aquela história que se você vê alguém precisando de alguma ajuda, desde que um pneu furado, a pessoa está sem o dinheiro para uma passagem, você vai ali e dá o dinheiro, ó, tá aqui, ó, vou te dar 100 euros. Pô, como é que eu te devolvo isso? Não devolve para mim. Quando você vê alguém precisando de ajuda, você pega esses 100 euros que eu estou te dando e passa para alguém. Né? Quer dizer, isso vai virar uma cadeia, né? de ajuda e solidariedade, que é um pouco também minha identidade, a questão da caridade. Né? O Rotary é um grupo fabuloso na área social, eu faço parte da Sociedade da Poliomielite Mundial, alguns projetos sociais que a gente sempre teve à frente, enfim, então acaba sendo isso, são os anjos, né? Caramba. Agora me surgiu duas curiosidades. A primeira delas é, cara, tinha várias pessoas que tinham vários lobbies, tinha muito Sim, relacionamento, indicações. Por que você acredita que o cara fechou com você? O que você acha que despertou nele, que gerou tanta confiança dele fechar com você? Aí nós vamos voltar para aquela questão anterior, né? É a lei da atração. Eu colocava o pé dentro de uma empresa, de um cliente que eu queria fechar o contrato, eu já via aquele contrato fechado. Eu colocava ali e falei, esse contrato vai ser meu. Né? Quer dizer, eu entrava ali e eu profetizava isso. Né? Eu profetizava, eu colocava na minha cabeça, eu visualizava, eu já materializava aquele contrato e eu não deixava ninguém quieto enquanto não fechar comigo. Eu acho que isso caracteriza o quê? Dentro de mim, a lei da atração, é a fé, né? De você acreditar. Para a pessoa que está vendo, é o quê? A persistência. Pô, o cara veio aqui, não sei o quê, ou seja, é o compromisso que eu tenho com ele.
né? Quer dizer, eu estou à disposição dele, né? E muitas vezes essa disposição é momentos bons e ruins, né? Depois que ele era meu cliente, por exemplo, pô, nenhum prestador de serviço dele fez isso. Vou dar um exemplo. Tinha eleição e estava tendo a apuração dos votos pau a pau. Eles estavam perdendo. E eu estava lá no dia da apuração. Quando eles me viram, pô, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu não sou simplesmente um prestador de serviço seu e ganho dinheiro, estou feliz com isso. Estou vindo aqui para estar junto com vocês. Pô, mas nós estamos perdendo. Não, mas tem chance de virar o jogo. Resumindo, virou o jogo e ganhou as eleições, foram reeleitos. Mas eu estava no momento. É igual o Sindicato dos Metalúrgicos. Toda sexta-feira eu estava lá no churrasco com os amigos, lá com os companheiros do sindicato. Eu estava junto ali, convivendo, a gente participava da vida pessoal dos caras. Então, ou seja, muitas vezes no mundo executivo e empresarial, as pessoas são supérfluas, as pessoas têm interesse. Então eu sempre tentei transformar os meus clientes em amigos, né? Quer dizer, e os meus amigos em clientes, né? É muito gostoso a gente ganhar dinheiro junto, a gente já sendo amigo. Então quando você transforma um amigo de cliente. E quando você tem um cliente, se você transforma em amigo, você tem um compromisso com ele. Você não vai deixar o cara entrar em furada. E com isso eu fidelizei toda a minha carteira de relacionamento e chegamos onde chegamos. Caramba, cara. Ó, vários pontos aqui, mas eu quero destacar um em específico. Dessa de você estar lá apoiando a pessoa, você tá estar no churrasco e etc. Para mim, o que ficou como maior aprendizado aqui, além da persistência, além de outras coisas, é você estar presente e se fazer presente num momento que não é o momento de venda. É isso aí. Ou seja, quem não é visto não é É lembrado. É isso aí. E quando for lembrado, tem que ser lembrado por algum motivo bom. Eu acho que você acrescenta, na verdade, são 3 pontos, né? Se fosse para a gente agora colocar os tópicos. Primeiro, a fé, vinculada à tal da lei da atração, mas é a fé, você acreditar que você pode aquilo, você quer aquilo, e aquilo ali é teu, né? Segundo ponto, é a persistência, né? E o terceiro ponto é a presença, né? É a sua presença, que está diretamente ligada à tua persistência, né? Se você está ali. Então seria A fé, a persistência e a sua presença. Né? Essa presença eu substituiria, Eric, assim, pensando junto com os insights nossos agora aqui, eu acho que eu substituiria a fé, é a persistência que está vinculada à perseverança, de você perseverar e você persistir por algo que você quer, né? E a questão da presença, eu acho que eu substituiria por criar relações, né? Assim, é você criar relação, né? Quer dizer, a tua presença em criar relação, né? É ligar para a pessoa e perguntar como é que ela está sem objetivo nenhum, tá? Mas o que você quer? Não. É aquele relacionamento de tipo, cara, e aí? É isso aí. Pô, sexta-feira, né? Por Isso aí, exemplo, hoje. isso aí. Hoje é sexta-feira agora, aqui é meio-dia e 52. Fala, cara, e aí, vamos almoçar? Pô, mas com qual objetivo? Cara, almoçar. É isso aí. Tipo isso. Isso aí. É isso aí. Muito, muito bom. Isso aí. Muito bom. Agora eu tenho uma outra pergunta que é muito pertinente, principalmente essa fé. Principalmente essa fé que você falou. Principalmente quando você quebra, né? Sim, Quando você sim. quebra. Agora, você já quebrou 2 vezes, foram grandes tombos, né? Pelo que você falou. Agora, como suportar emocionalmente a dor da quebra? É Como difícil. superar isso? É difícil. Quando você quebra, eu falo assim, teve 3 grandes momentos na minha vida, né, nessa questão. Primeira vez que eu quebrei, eu era muito novo, né? E assim, eu falo que se você sai de casa, ou com problema com a tua família, pô, briguei com a esposa, meu filho não tá falando comigo, ou de repente teu pai tá bravo com você, algo não encaixa, né? Segundo, se você tem problema, você não está em paz espiritualmente falando, também as coisas não se encaixam. E terceiro, se você está endividado, o credor te ligando, te cobrando, você também não está 100%. Então eu falo para o homem estar 100% na rua e ele ser um verdadeiro leão para ir buscar resultado, ele tem que ter a paz dentro de casa, ele tem que ter a paz espiritual e a paz financeira, né? Quando eu falo paz financeira, não significa que ele tem que ser a questão da riqueza. Lógico, a prosperidade é bom. Eu estou dizendo a ausência de dívidas, a ausência de credores, né? E quando você quebra pela primeira vez, você não tem uma preparação emocional para aquilo. A pessoa te ligando, te cobrando, o cara batendo na tua porta,
é o banco te cobrando, é o processo, é o teu nome sendo negativado. Então, ou seja, quando você quebra, você vem para estaca negativo. Então, se você não for uma pessoa, pensamento positivo, que tenha fé e fala, vou suportar isso, a depressão te pega, o desânimo te pega, você não consegue levantar. E aí você fica patinando. Agora, espiritualmente falando, dentro da minha crença como cristão, você tem que entender o porquê daquilo. Qual que é o propósito disso? Qual é o aprendizado? Porque sempre depois que eu quebrei, quando eu olho para trás, eu falo que foi o MBA que eu fiz de graça. Opa, peraí, me preparou. E eu sou prova disso. Quando eu quebrei, eu era pequeno, eu achava que aquilo ali era o fim do mundo. Eu olho hoje, eu vejo de forma simples. Então aquilo ali me preparou para algo maior. Depois eu tive uma dificuldade por uma segunda vez, já um pouco maior. E a terceira vez eu não quebrei, mas eu entrei numa crise financeira por inadimplência de cliente. Só que foi muito pior do que a primeira vez que quebrou. Porque muitas ações trabalhistas, inadimplência de cliente, dívida, credor, a perseguição, denuncismo, enfim. Então tudo acumula. Então, para isso, se você perguntar para mim hoje, quais são os melhores aprendizados? Eu falo que é os 4 pontos que eu busco todos os dias da minha vida. Todos os dias eu reflito sobre isso. É o equilíbrio de corpo. Poxa, eu preciso cuidar do corpo. Preciso fazer ginásio, preciso treinar, eu preciso extravasar numa luta que eu gosto, o meu estresse, a minha carga. Eu preciso fazer algo que eu gosto, eu preciso ter um momento comigo. Inclusive, nós jogamos um treinão juntos. Além disso, treinamos junto, pesado. Eu fui no teu desafio, pô, você é homem, bom demais. Né? Então eu falo, é o equilíbrio do corpo, né? Quer dizer, da mente, da alma e do espírito. Quer dizer, a sua mente tem que estar em paz. É aquele momento com você mesmo. É a questão que a gente estava brincando, a conexão que eu tenho com marcas, é aquele momento teu, na tua mente. Você tem que estar bem com você. Né? A tua alma tem que estar em paz, o teu espírito, você tem que estar blindado espiritualmente, não importa qual a tua religião em cima disso. Então, quando você busca esse equilíbrio, você passa em qualquer crise, porque você está entendendo aquela crise sendo um propósito. Né? Quer dizer, uma coisa muito interessante que eu levo para mim, eu falo, se você passa por uma prova, se você está pelo deserto, você não está no deserto para que você tá sendo provado. Só vai para o deserto quem é aprovado. Para pensar, Jesus Cristo, quando foi para o deserto, que Deus permitiu o filho dele para o deserto, ele já era aprovado como Salvador. Olha que interessante. Então, sempre que eu me coloco num deserto, eu penso que eu já sou aprovado para conquistar uma bênção maior. Então, você entende que aquela tua dificuldade é para um propósito. E aquele teu propósito é o que você tem que passar pelo processo para você alcançar o propósito. Né? Então, é muito profundo isso. Senhoras e senhores, forte, hein? Eu vou fazer a última pergunta para a gente finalizar. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Olha, eu acho que se fosse para perguntar, né, assim, uma pergunta que você faria, né, eu acho que assim, hoje, se você perguntasse para mim hoje, né, quais são os meus principais valores? Ok. Né, os principais valores, por mais que você já falou lá na bio, né? E o que você aconselharia as pessoas a transmitirem? O que eu gosto de responder? Né? Primeiro, eu nunca pensei em ser palestrante, nunca pensei em dar mentoria, dar coach e etc. Né? Assim, quem sou eu para orientar e aconselhar alguém? Né? Então, assim, eu sou um ser humano imperfeito, eu sou um ser humano pecador, né? E que busca ser um homem melhor a todos os dias. Né? Então, acho que é essa a busca da perfeição. Então, o que eu tento trazer, eu percebo que eu posso impactar as pessoas. Né? Aquela sabedoria de Salomão. Poxa, o que é a sabedoria de Salomão? O que o outro errou para mim não errar? Né? Esse é o grande segredo. Tem muita coisa que eu, Edson, não preciso errar. Por isso que eu quero estar com as pessoas certas no lugar certo. Então, a história que eu tenho de 25 anos de empresário, porra, o que me trouxe de maior valor na minha vida? Maior valor. Pela sequência. Primeiro, Deus. Eu entendi que assim, a minha fé ela é inabalável e eu não posso me afastar. E eu coloco Deus à frente de tudo. Segundo, a minha prioridade é a minha família. Né?
os negócios é um instrumento para me beneficiar minha família. Mas eu não posso priorizar os negócios. Tem muita gente que pensa assim, não, eu priorizo os negócios porque senão eu não consigo pagar as contas da minha família. Senão minha família não viaja. Não, a tua prioridade é a tua família em cima disso. Depois vem a questão do teu negócio. Agora, só que para isso, você tem que ter o quê? Você tem que ter paz, saúde e tempo. Para ganhar dinheiro, você tem que ter tempo. Quem não tem tempo não ganha dinheiro. Se você não tiver em paz, você não consegue ter as grandes ideias. Você não consegue ter insights. Você não consegue orientar, aconselhar alguém, né? E ninguém pode menosprezar a sua história, né? Isso eu aprendi com um grande amigo meu, né, que é o pastor Marcos Nunes, né, fabuloso, até segui ele, Marcos Nunes, que ele me deu essa chacoalhada, porque assim, eu comecei a fazer palestras, etc., sendo convidado, eu não esperava isso, e eu contei a minha história, falei, poxa, pastor, eu acho que eu nunca estou preparado, porque a hora que eu acho que eu estou preparado, eu estou numa crise, eu estou preparado, eu divorciei, estou preparado, eu não estou bem por causa disso. Ele falou, Edson, a gente nunca vai estar no momento certo dela. Ninguém pode menosprezar a tua identidade e a tua história, você não pode perder a tua identidade, né? E isso me levou, quer dizer, me levou o quê? Poxa, eu consegui impactar as pessoas. Então, se você me perguntasse hoje, Eric, quais são os principais pontos que eu aconselharia as pessoas que tá nos assistindo, cara, fé inabalável, não se afasta do reino de Deus, a tua família é a tua prioridade em cima disso, sabe? Pensamento positivo, lei da atração, tudo você pode naquele que te fortalece. Então as questões empresariais, pensa positivo, ressignifica a tua mente, vai atrás das coisas que você quer, que você vai alcançar. Não veja as dificuldades como um problema e veja como uma prova, a prova que você já está aprovado, né? Que você vai alcançar um propósito maior, né? Para você, busque dentro de você esse equilíbrio entre corpo, mente, alma e espiritualidade, né? Eu acho que essa é a grande dica, né? Conselho de vida, olhando a minha vida, que eu daria para quem está nos assistindo. Senhoras e senhores, muito conteúdo aqui hoje. Edson, eu quero agradecer a tua presença, o teu tempo, o teu conhecimento, de você estar aqui comigo, nesse cenário maravilhoso. Agora a gente vai partir para um almoço bem bacana. Um almoço de confraria, relacionamento, isso aí. Investir aí no relacionamento. Quero agradecer imensamente o teu tempo, a tua vida, o teu conteúdo. Já vou dar um spoilerzinho aqui. O homem vai escrever livro, O homem vai escrever livro, mais palestras aparecendo, vamos estruturar tudo isso também. Grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente. Deixa eu colocar na câmera 3 aqui. Obrigadão, de verdade. Quero chamá-lo também para... Agora eu acho que já merece o like, né? Eu acho que já merece o like. Mete o dedão no like, inscreva-se no canal, comenta quais foram os principais insights que você teve aqui nesse podcast hoje. E além disso, não fique somente com conhecimento para você. Compartilhe esse conhecimento. Compartilha com o seu líder, compartilha com o seu amigo empreendedor, aquele que quer se tornar empresário, compartilhe com a sua equipe, compartilha com o máximo de pessoas que faça sentido. Não compartilha com qualquer um, não. Compartilha com pessoas que realmente façam sentido. E você também, que quer trazer a sua empresa para que a gente possa falar dela nesse cenário com entrevistados especiais como o Edson, entre em contato com a minha equipe, está aqui nas descrições, só nos mandar um e-mail que vai ser um prazer entrar em contato com você, passar um filtro, porque não é toda empresa que vai passar por aqui não, passar um filtro, preencher um formulário, fazer uma entrevista comigo, para ver se também faz sentido de você estar conosco e divulgar ainda mais a sua empresa, a sua marca, o seu produto, o seu serviço. Grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos no próximo RotaCast oficial. Simbora!